Aí o problema é que muitos conselhos vêm também sem a gente pedir. A pessoa não entende, ela não sabe o que é uma rotina de estudos, ela não entende. Então, como que eu vou levar em consideração isso? Então, também a gente tem que saber descartar, por mais que a pessoa que deu esse conselho ou que emitiu uma crítica seja próxima, porque isso acontece o tempo todo. É verdade. E eu vejo muita gente desmoronar por isso. É a questão do tempo, mais uma vez, né? Nós, seres humanos, temos uma tendência natural de olhar só para as coisas boas. Então, eu estou direcionada a tomar uma decisão, porque eu sempre quis, durante toda a faculdade, ser delegada. Então, eu já estava tendenciosa a estudar para esse cargo. Então, eu só olhava, só focava nas coisas que me atraíam na profissão. Então, assim, o tempo foi passando e aí eu fui conhecendo uma nova realidade. Que, se eu buscasse um pouquinho mais antes, né, de me tornar delegada, eu já saberia dela. Mas o fato é que, como eu não busquei essa outra realidade, que faz parte das atribuições do cargo, eu me frustrei um pouco. Então, a culpa não é do cargo, a culpa foi minha. Entende? Então, assim, o tempo foi passando, eu fui me deparando com algumas situações que eu não esperava até então. Então, assim, eu fui me frustrando e tal, não sei o quê. Um exemplo de uma frustração que você teve, assim, puxa vida, eu não sabia que era tão chato isso daqui, ou tão difícil. Olha, foram alguns episódios que eu vivenciei na polícia que foram me frustrando. Assim, eu acho que a ideia central da minha frustração foi o lance da independência, da autonomia, de alguns episódios de possível ingerência, entende? Então, isso foi eu fui ficando um pouco, assim, não sabe? Não era o que você esperava. Você achou que ia ter uma autonomia e não tinha. Então, assim, isso me deixou um pouco chateada. Então, começou aí. Mas aí, depois, eu tentei visualizar pelo lado bom da coisa. E comecei a entender, sabe aquele incômodo que nasce e ele vai crescendo e vai se tornando mais chato à medida que o tempo vai passando? Eu pensava, gente, mas peraí, eu acho que eu posso ajudar um pouco mais, eu acho que eu posso atuar em outras áreas do direito. Porque quando você é delegado, quando você trabalha na polícia, é um trabalho muito, muito importante. Até porque ele basicamente, né, quando a gente fala da esfera criminal, ele é só repetido na justiça. A gente não faz muita coisa nova. É repetido porque temos que passar por esse processo por conta dos nossos princípios constitucionais, enfim. Mas aí eu pensei, será que eu não posso atuar de uma forma mais ampla? Eu não queria atuar só mais no crime, Era entende? o seu desejo, né? Então eu fui mudando. Falei, não, mas eu acho que eu posso atuar de uma maneira mais ampla, ajudar um pouco mais, porque nem sempre só a repressão criminal resolve. Pelo contrário, na maioria das vezes acho. não. E tem uma coisa meio errada, porque eu acho que a amarração jurídica das coisas deixa muito engessado o processo. Porque, assim, eu não sei se eu vou me fazer entender, o bandido não tem código de ética, ele não tem, é o código dele lá, que muda a hora que ele quer. Eu não tenho um código de ética, não tenho uma lei para seguir, uma constituição, uma regrinha, mas as pessoas que estão ali combatendo aquele crime têm uma regra que às vezes é muito engessada. É tipo assim, às vezes o cara comete um crime que não está nem tipificado. E você sabe que o negócio é grave, mas às vezes você não consegue dar ali a procedimento que deveria, né? A consequência que deveria. Você acha que isso existe também? Não, existe. Mas é o que temos para hoje. São as regras do jogo, né? Quando eu faço júri, eu sempre falo para os jurados, ninguém aqui, o Ministério Público não está aqui, ninguém, espero eu, quer ganhar no tapetão. Não é isso. Ninguém quer ganhar. São essas as regras? Vamos trabalhar conforme as regras. Né? Somos leais. Então, precisa passar pelo contraditório, ampla defesa, beleza. A gente pode questionar muitas regras? Pode. Eu também acho que são questionáveis. Muitas regras devem ser mudadas urgentemente. Mas é o que temos para hoje. Então, vamos trabalhar com o que nós temos, né? Mas, de fato, quando eu me deparava com uma questão que chegava à delegacia, porque a delegacia, a polícia, é uma porta de entrada de notícias, tanto criminais quanto não criminais. Né? Então, assim, eu falava, gente, mas aqui está fora do nosso âmbito de atuação, não é um crime. Mas, se eu não estivesse na polícia, eu poderia agir. Entende? E agir de forma mais global, não pontualmente. Agir de forma que a minha ação
ela resultasse ou impactasse várias pessoas. Dá um exemplo disso. Por exemplo, uma coisa assim que acontece, né? Eu saio da polícia, mas as coisas ainda acontecem. Supermercado. É bobagem, tá? Parece que nem é crime. Não é bobagem, é crime, mas assim, é até estranho falar sobre isso, porque não é uma coisa corriqueira. O estabelecimento, quando vende um produto vencido, por incrível que pareça, isso é uma infração. A gente percebia, isso é muito cíclico, né? Depende muito do estabelecimento, mas alguns estabelecimentos faziam isso com praxe. Ou por descuido, não tinha um procedimento ali de verificação, enfim. Mas faziam. E a gente pode autuar aquela conduta ali individualmente? Pode, mas a gente pode trabalhar de uma forma mais ampla. Educativa, talvez? Educativa e também, assim, Ministério Público, a gente faz reuniões, a gente emite recomendações sob pena de descumprimento. Beleza, você vai descumprir, mas se descumprir, você vai ter que pagar uma multa. Não sabe o que fazer quando você descumpre. Né? Exatamente. Eu queria exatamente isso. Atuar antes do fato relevante acontecer. No caso, lá na delegacia, do fato criminal, né, do criminoso. Mas me antecipar a conduta criminosa, porque na delegacia a gente atua depois que tudo já aconteceu. Então, é para reprimir. Certo? Então, essa vontade começou ali, mas será? Eu acho que, seria bacana, porque a gente pode ter ideias bacanas e, de fato, viabilizar. Porque é mais interessante para todo mundo que as coisas não aconteçam. Certo? Evitar é melhor, né? Do que remediar. Então, foi nascendo esse desejo. Foi assim. Começou a me incomodar, mas será? Aí eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que é. E o que você fez com esse desejo, então? Não, então, nasceu devagar, não foi uma coisa assim, não, hoje, vou voltar a estudar, que não sei o quê. Tanto é que eu, depois de um pouco mais de 4 anos na polícia, como delegada, que eu voltei a estudar. Foi? Então, demorou. E daquele incômodozinho que eu tinha até a decisão, porque o tempo foi passando e o incômodo permanecendo. Eu falei, não tá certo, não. Eu tenho que pensar mais a esse respeito. E eu fui pensando e tal, até que um dia eu falei, não, eu preciso decidir. Ele permanece aqui, então eu preciso decidir. O que eu vou fazer? E aí eu estava numa altura do campeonato da vida em que, assim, a pressão interna era muito grande. Por quê? Eu estava bem posicionada na polícia. Eu exercia um cargo de chefia de delegacia. Você escalou ali. Inclusive numa delegacia bacana. E eu também já não era tão mais nova assim, queria ter filhos. Então, voltar a estudar iria significar dar uma pausa dar uma pausa ou nem iniciar, na verdade, o projeto ter filhos e dar um passo atrás na polícia, porque para estudar não tem como você exercer um cargo de chefia. Cargo de chefia é dedicação integral. As coisas acontecem o tempo todo, não tem hora para acontecer. Então, acontecia, a gente tinha que ir atrás. Tinha que agir. Exatamente. Aí não foi fácil, conversei com muita gente, muitas pessoas, inclusive próximas, que querem meu bem, falavam assim, Thaisa, mas pensa bem, você vai voltar a estudar, você já é delegada chefe, enfim, já tem chefia e tal, pode ser que você não passe. E também, você não vai ter filho, outros falavam, né? Era o argumento de alguns. E assim, eu sentei, coloquei tudo no papel. Como eu te disse, isso não foi um episódio, um dia eu decidi, não. E aí eu pensei, refleti e tal, e eu concluí que, cara, aquele incômodo ia permanecer. Então, assim, seria melhor para mim eu sobrestar o projeto gravidez, filhos, e dar um passo atrás na polícia, pedir exoneração do cargo de chefia e voltar para o plantão para estudar. E foi o que eu fiz. E você se arrepende disso? De jeito nenhum. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Tem muitas decisões difíceis que a gente tem que tomar, mas eu sou muito a favor da gente confiar na nossa intuição. Porque, por exemplo, eu passei por algo semelhante no passado, me desliguei do Banco do Brasil. Porque depois de 12 anos, depois de um cargo bacana lá dentro, trabalhava 6 horas. Para 6 horas era um salário bem legal.
Mas era completamente incompatível com tudo que eu fazia na minha vida. Eu ia pra lá sofrendo. Eram 6 horas que pareciam 60. Imagino. Então, assim, eu chegava lá e tudo. É um cargo muito legal, tudo. O negócio é comigo. Eu não me encaixava ali mais, de jeito nenhum. Então, você vir na sua história falando assim, eu não quero mais só ficar remediando, mas quero criar soluções, quero me adiantar e não é compatível com o seu cargo, é importante você tomar essa decisão que eu achei muito boa, muito corajosa e muito boa. Porque você viveu isso, você sentiu isso na pele. Eu vivi isso na pele e eu não me arrependo também. E eu tenho certeza que a gente se julga, e além da gente se julgar e viver esse julgamento, eu tenho certeza que você viveu o julgamento externo. Ixi, tá. Você é louco, não faça isso, você tá concursado e blá, blá, blá. Quando a gente vive o negócio, a gente se sensibiliza com a pessoa que tá vivendo também, porque é justamente isso. Pô, já não basta eu me auto-julgando aqui, remoendo a ideia e tal, vem outra pessoa ao invés de abrir. Mas tudo bem, a gente não tem que contar com, né? Até porque só nós sabemos o que nós sentimos. Isso é importante, porque tem muita gente, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, que às vezes a pessoa ela fica conectada com o que os outros pensam. Tipo assim, se meu pai falou, então eu vou seguir porque é uma segurança. A pessoa se confia na opinião do pai, da mãe, tudo. E são importantes opiniões pra gente, né? Os pais tem muito peso a opinião deles. Mas, cara, até teu pai e tua mãe, eles não sabem o que tá na tua cabeça. 100%. Só você sabe. Então você tem que também se entender e respeitar assim, cara, já deu pra mim. Né? Você fez a sua escolha muito bem pensada, você pensou, refletiu, pediu várias opiniões e tomou sua decisão. Mas acho que falta para a pessoa também a questão de tomada de decisão. E aí, tomar de decisão para tudo. Até, por exemplo, se a pessoa está trabalhando num lugar e aí fala assim, não, cara, eu quero fazer concurso. Vou ter que abrir mão disso daqui que eu conquistei para estudar, entendeu? Então, assim, é uma decisão que também é difícil, num outro parâmetro, mas a pessoa tem que ter. E é individual, é o que você falou. É individual. Você pode e deve. Né? Você tem que pedir mesmo conselhos para pessoas adequadas, que tem gente aí que, pelo amor de Deus, não é qualquer um da esquina, não. Pelo amor de Deus. Direitinha, né? Mas... É ideal, você acredita assim, até questão de pedir conselhos, eu acredito ser ideal você pedir conselho para pessoas que já estão num nível de entendimento da vida ou de progresso semelhante ao seu, ao que você deseja. Com certeza. Ou tá acima de você, ou tá no mesmo nível. Você acredita que isso é... Com certeza, com certeza. E aí o problema é que muitos conselhos vêm também sem a gente pedir, né? Aí são aqueles que normalmente puxam a gente para baixo, mas a gente, assim, é um processo também que a gente vai aprendendo, né? A gente não nasce assim. Mas é tentar ouvir, tá, beleza, mas vou descartar. A pessoa não entende, ela não sabe o que é uma rotina de estudos, ela não entende. Então, como que eu vou levar em consideração isso? Então, também a gente tem que saber descartar, por mais que a pessoa que deu esse conselho ou que emitiu uma crítica seja próxima, porque isso acontece o tempo todo. É verdade. E eu vejo muita gente desmoronar por isso. Não, pensa que ela não viveu, é o que ela tem ali disponível pensar desse jeito, a criação foi assim, ou então, enfim, a gente tem que saber, não é fácil, eu admito e eu me incluo nessa, mas a gente tem que saber descartar certas coisas que a gente ouve também.